Fala, Tanaka! E os fundos imobiliários, hein, que estão partindo o coração de diversos Tanakas que investiram em fundo imobiliário, que gostam de investir em imóveis na vida real e, obviamente, acharam esse caminho na Bolsa de Valores. Só que os fundos imobiliários não param de cair. E aí, muito Tanaka já está chegando à mesma conclusão que os Barsi. Se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. Falando que é muito melhor você investir em renda fixa do que em renda variável, em fundo imobiliário, já que quando você investe em fundo imobiliário, você tem o mesmo risco de renda variável, de ações, mas tem retorno de renda fixa, e agora nem retorno de renda fixa está tendo. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que vale a pena ainda a gente investir em fundo imobiliário? Eu vou trazer um número que pode impressionar os tanaquinhas mais descrentes nessa classe de ativo de fundos imobiliários, e trazer também os fundos imobiliários mais recomendados para investir agora no final do ano, para de repente dar uma clareada aí na sua vida. Então, Tanacão, dezembro começou como vários outros meses para fundo imobiliário, nada bom, tanto é que o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, perdeu os 3.000 pontos, e isso não acontecia desde maio de 2023. Então, o que está acontecendo é que muita gente tem vendido os fundos imobiliários, fazendo com que o IFIX também caia um bocadão, como bem mostrou essa matéria aqui de 2 dias atrás, ó, só 2 dias atrás. E aí, basicamente, a gente olhando a indústria, tanto o fundo imobiliário de papel quanto de tijolo, ó, tem despencado e, consequentemente, como eu falei, o IFIX já cai um bocadão esse ano. E esse relatório aqui, esse gráfico, vai estar no relatório aqui embaixo, que eu vou deixar disponível para download também do BTG, mostrando esse aspecto dessa indústria e trazendo alguns números bastante relevantes para quem gosta dessa indústria de fundos imobiliários. Além disso, tem a carteira recomendada que eu vou deixar aqui do BTG e também vou deixar a nossa, da IKEA Research da Carol Zitia, tá bom? Vai ter 3 downloads para vocês. Mais para frente eu conto um outro que pode te ajudar também a decidir sobre renda fixa. Mas vamos continuar aqui, ó. Então, o que tem acontecido agora macroeconomicamente, principalmente internamente aqui no Brasil, é que a gente está vivendo uma tensão, né? Todo mundo está meio descrente com o governo, principalmente, faz com que a sensação, a percepção de risco com relação aos seus investimentos aumentem muito. Tanto é que tanto o Tesouro Direto da inflação, a NTN-B, bateu o quê? Recorde, Tanacão, recorde a NTN-B, e tanto aqui o Tesouro Pré-Fixado, que está pagando agora acima dos 14%. Vocês entendem hoje que é muito difícil a gente investir em renda variável justamente por causa disso? O Tanaquinha, que já estava acostumado com um dividendo um pouquinho mais gordinho, pagando melhor que a renda fixa, agora já não acha tanto esse caminho assim, pensando que a maioria dos investidores de fundo imobiliário tem um perfil um pouquinho mais conservador de quem investe em ações e buscavam pelo menos ali aquele dividendo gostosinho, pagando bem. Eu vou contar uma coisa sobre os dividendos dos fundos imobiliários também, pode deixar bastante gente animada até com os fundos imobiliários, mas o investidor que era minimamente conservador está voltando para a renda fixa, vende fundo imobiliário e está voltando para a renda fixa, e como mostrei, não é tão difícil assim de voltar, porque a renda fixa está pagando muito, muito bem. Olha só o Tesouro Direto como é que tá. A gente tem Tesouro Direto 2027 pré-fixado pagando 14,63. Então quer dizer que até 2027 você vai ganhar 14,63 de juros, Tanacão. Para 2031, quer alongar mais? Olha aqui, ó, quanto é que tá. E para 2035, 13,84. Todos aqui pagam mais de 1% por mês, o que é normalmente uma barreira psicológica que o investidor ama, na verdade. Todo brasileiro, sempre brinco quando eu falo com meus clientes, que acham que nasceram com o direito divino de ganhar 1% por mês, porque Brasil é o país dos rentistas, Tanacão, e governos como os que estão agora acabam favorecendo muito os boizão e quem tem dinheiro de investir e alongar ali a taxa de juros sem correr risco algum. Então agora muitos Tanakas que, como eu falei, eram minimamente conservadores e buscavam na renda variável uma alternativa para ganhar mais dinheiro, agora está cada vez mais difícil e isso pode piorar ainda mais. Se liga nos DIs futuros, que é basicamente a precificação da taxa de juros futura. Como é que tá? Ó, janeiro de 26, 14,40. Janeiro de 2027,
14,81, batendo o seu pico aqui no Day Futuro, mas ó, 28, 14, 29, 14, 50, 30, 14, 34, 31, 14 e 22, 33 da de Cristo 14 e 3, e só em 2035 bate aqui os 13,88, que bate muito com esse aqui, com essa tabela de Tesouro Direto, a 2035, tá vendo? É o único lugar que baixa dos 14%. Isso mostra essa sensação de risco, como eu falei para vocês. Quanto maiores estão esses DIs aqui, Tanacão, maior é a volatilidade, maior é o prêmio de risco que precisa ser pago para os investidores aceitarem colocar dinheiro aqui no Brasil. E todo mundo segue isso aqui, então isso aqui já está precificado. Então já estão falando de taxa de juros podendo chegar até 15%, tá? Para vocês terem ideia de quanto o bagulho está doido. Lembrando que ano que vem tem Galípolo no Banco Central e a gente não tem ideia ainda, só tem um cheirinho que ele mostra, mas uma Glaze já falou que isso pode ser só coisa para ele ganhar confiança no mercado financeiro e depois começar a baixar a taxa de juros forçadamente, que pode fazer com que o DI futuro suba mais ainda. Então, o negócio pode piorar ainda mais. E aí agora, falando diretamente dos fundos imobiliários, a gente tem aqui essa performance setorial que o BTG trouxe muito bem, Tanacão. Então, se a gente olhar a performance por segmento, a gente tem aqui 2024, recebíveis menos 4,3%, galpão logístico menos 9,4%, o IFIX regaçando menos 10,04%. Isso aqui para fundo imobiliário é bastante coisa, tá bom, Tanacão? Para um ano. Para fundo de tijolo, menos 12%, Shopping Center, menos 12,9%, FOF, Fund of Funds, caindo menos 16% e Laje Corporativa, 16,3%, Tanacão. E aqui tem uma métrica muito importante para fundo imobiliário, que eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente, que é o preço-valor patrimonial. Então a gente também tem aqui, todos os setores abaixo de 1. E o do IFIX, principalmente, eu vou trazer uma estatística mais para frente também, que vocês vão entrar de cara, Tanacão. Isso aqui vai ser bastante importante para uma conclusão que a gente vai chegar lá na frente, se vale a pena ou não vale investir em fundo imobiliário nos patamares atuais, com dados da Economática, que vai ser bastante legal. Em paralelo a tudo isso, como eu falei, os dividendos vão deixar muita gente um pouquinho mais otimista, porque de fato os dividendos estão muito bem, obrigado, Tanacão. Olha o IFIX aqui, 12,7. Então, média do mercado está pagando muito bons dividendos ainda. Só que hoje, como a queda é muito forte, nem esse dividendo muito gordinho já está acalmando o coração dos tanaquinhas, porque normalmente os dividendos mais gordinhos acabam sendo ali um porto seguro, né? Falar, beleza, minha cota está caindo, mas ainda está pagando bons dividendos, que é um bom sinal para essa indústria também. Mas como caiu muito, nem esses dividendos gordinhos estão salvando ali o coração dos tanaquinhas que investem em fundos imobiliários. A gente olhar o IFIX, trouxe dados aqui de 2014 até 2016, que foi a pior época dos fundos imobiliários. Dilminha no poder, Tanacão. E hoje o IFIX até conseguiu superar aqui na sexta-feira, ele passou um pouquinho dos 3 mil pontos novamente, Tanacão. Mas se liga depois aqui que eu vou trazer justamente o comparativo do preço-valor patrimonial dessa época aqui, de 14 até 16, para a época atual aqui de 2024, e talvez ajude a tomar uma decisão melhor sobre investir em fundo imobiliário ou deixar o dinheiro de fora de fundo imobiliário e, de fato, pré-fixar ou colocar alguma coisa relacionada à inflação, e até também pós-fixar, porque a gente não sabe quanto tempo a taxa de juros ainda deve continuar alta. E a gente tem também aqui o preço-valor patrimonial, o desconto elevado em todos os segmentos. Então, como eu falei para vocês, as médias você tem que olhar. Então, mesmo aqui entre 13/14, que foram os piores anos, até 2016, Dilminha arregaçando nossa economia, aqui a gente chegou a menos 0,85 e aqui a gente está em em 0,80, aqui 0,75 e aqui 0,80. Então já estão muito abaixo de 1, que é justamente essa ideia aqui, que também na média está um pouquinho abaixo de 1, mas a gente entende aqui que 0,80 está muito próximo dos piores níveis do IFIX de todos os tempos.
E aqui é o desconto em relação ao valor patrimonial dos segmentos, que guarda esse número novamente. Eu vou trazer dado importantíssimo mais para frente para te ajudar a tomar decisão. Mas, via de regra, que desconto de papel, que é o menor desconto de todos, porque os fundos de papéis estão indo muito bem, obrigado. Principalmente agora que eles estão conseguindo fazer mais, prefixando mais as coisas bem, comprando mais papéis bons atrelados ao IPCA, porque justamente agora necessita que as emissões sejam com valores maiores por conta do risco, mas também a marcação a mercado prejudica muito os fundos de papel. O IFIX menos 20, os FOFs menos 20, os de tijolo menos 27, galpão logístico menos 27, shopping menos 28, escritório tem mais desconto, 40%, basicamente em relação ao seu valor patrimonial justo, Tanakão. Aqui a gente sabe que é por conta ainda das consequências pós-pandemia, que o mundo não sabia direito para onde ia, então todo mundo deixou ali o home office ad eterno, que a gente tem visto novamente essa volta de quase todo mundo que estava em home office para trabalho presencial. E aqui a gente consegue olhar os setores, né, bonitinhos, a gente consegue olhar aqui novamente, tá vendo, ó? De 13 a 16, 14 a 16, aqui também está abaixo da média histórica do IFIX, do tijolo também, ó, bateu aqui também alguns pontos abaixo, agora a gente está com o maior desconto. Mas, novamente, isso aqui é uma conta matemática, eu vou explicar para vocês a importância de entender isso bem direitinho. Os galpões logísticos aqui nessa época foi pior do que está pior do que hoje em dia. Aqui a gente tem os shopping centers regaçando para baixo, então é o maior desconto da história de shopping centers. Mesmo na pandemia não foi tão grande assim em relação ao seu valor patrimonial. Aqui também dos recebíveis, mesma coisa. E aqui também dos FOFs, exatamente igual também. Nem na pandemia, nem entre 13 e 16, não teve tão descontado assim. A gente tem que levar em consideração, novamente, que eu falei para vocês, o preço, o valor patrimonial, porque isso aqui é uma conta matemática. Então, quanto maior é o denominador, quanto maior é o valor patrimonial da cota, isso aqui, como eu falei, vai trazer muita consciência para vocês sobre fundos imobiliários, quanto maior é o valor patrimonial, aqui o resultado vai ser menor, não é mesmo, Tanakão? Vai ser menor. Então, cada vez mais que o valor patrimonial aumenta, o resultado aqui vai trazer mais desconto em relação ao preço, mesmo o preço dos fundos imobiliários tendo caído fortemente nos últimos anos, Tanakão. Então, a gente consegue olhar aqui, ó, o valor patrimonial de fundos de tijolos tem apresentado a apreciação. Então, isso quer dizer que o valor dos fundos imobiliários de tijolos tem aumentado e, consequentemente, dá ali esse valor menor na outra ponta. Se a gente olhar essa métrica preço-valor patrimonial nos fundos de tijolos, não necessariamente é a melhor métrica do mundo para você olhar. Por quê? Porque tem essas marcações, essa apreciação ou depreciação. Como isso é feito normalmente uma vez por ano, traz um ano ali de delay para saber se teve apreciação de um shopping, se esse shopping está mais topzera, se esses imóveis estão mais topzera, se esse galpão logístico também valorizou ali no local onde eles estão ou se desvalorizaram. Então, por isso também é muito importante tomar bastante cuidado e analisar também a qualidade dos ativos que os fundos imobiliários têm dentro deles, Tanakão. E isso você consegue ver nos relatórios trimestrais, nas apresentações dos fundos imobiliários. Mas tem que tomar bastante cuidado, tá bom, Tanakão? Por isso que eu mostrei essa conta aqui, porque esse valor patrimonial, principalmente dos tijolos, eles oscilam muito. Agora, para os fundos de papel, não. Isso aqui é bem preciso, porque o gestor tem que informar todo dia quanto vale cada papel que ele tem na carteira. Então, essa métrica preço-valor patrimonial é muito mais segura. Inclusive, mais um material para vocês baixarem aqui. Tem uma planilha de análise fundamentalista de fundos imobiliários, que lá você consegue filtrar pelos fundos todos e também pelo valor patrimonial. Então, mete lá abaixo de um de papel, que vai ser bastante certeiro esse tiro. Isso quer dizer que você tem mais potencial de também, além dos dividendos, que é o que a maioria procura, também ter ganho patrimonial da cota, o fundo imobiliário valorizar, o que muitos tanaquinhas que investiram recentemente são até descrentes que isso acontece. Mas isso acontece em alguns momentos da economia e por isso é importante um número que eu vou trazer para vocês
logo menos, tá? Uma estatística topzera. E aqui, como eu falei para vocês, os dividendos estão muito legais, sim. Olha aqui o dividendo do IFIX 12,7, que foi aquele número que eu trouxe para vocês. Mas a gente tem alguns outros picos também de dividendos. Então a gente agora está na melhor janela de dividendos do IFIX, e isso é bastante legal. E como eu falei, se um dia, se Deus quiser, amém, tudo tá calminho, o Lula parar de falar desgraça, se entrar um governo mais tranquilo e também não fizer nenhuma desgraça, ou a marcação mercado vai vir ferrenha, e aí provavelmente aumente ainda os dividendos dos fundos imobiliários. E aqui a gente consegue olhar também pelo segmento, que vai estar novamente no relatório do BTG, que está muito, mas muito completo, muito mais que tudo que eu trouxe aqui para vocês. Ó, de papel está 13,6, de FOFs 13,6, do IFIX está 12,7, escritórios 12,2, tijolo 11,5, logístico 10,9 e shopping 10,8. Daqui para cima estão pagando mais de 1% por mês, inclusive. Isso é a média, né, dos fundos das categorias respectivas. E agora aqui, ó, antes de contar para vocês quais foram os fundos imobiliários mais recomendados para investir em dezembro, como eu falei para vocês, tem essas duas carteiras aqui para vocês compararem, que estão bastante legais também para dar uma olhada. A gente tem uma estatística, um dado feito pela Canuma com os dados da Economática e da Broadcast. A gente tem o período aqui, é importante analisar, desde 2017 até outubro de 24, Tanacão. Quer dizer que aqui, ó, o preço sobre o valor patrimonial do IFIX, quando ele ficou entre 1 e 1,17. E aqui a gente tem entre 0,87 e 1. E aqui abaixo de 0,87, que é o que está atualmente, tá bom, Tanacão? Então, ó, de janeiro de 2017 até outubro de 2024, quanto percentual do tempo eles ficaram nessas regiões? E a gente tem aqui, ó, 13% entre 1 e 1,17. E a gente tem 81%, então foi onde ele mais ficou, foi de fato descontado entre 0,87 e 1, e somente 6% do tempo ele teve tão descontado abaixo de 0,87. E aqui a gente tem os resultados nos períodos seguintes, nos próximos 12 meses. E o número que eu quero trazer para vocês aqui, que me chamou bastante atenção nesse estudo também, foi o retorno do IFIX nos próximos 12 meses. A gente teve 19% aqui, ó, tá bom, Tanacão? Aquele retorno médio do IFIX. Então, nos próximos 12 meses, ele rendeu muito bem. Eu não sei se isso vai acontecer dessa vez, não, hein? Talvez vai continuar, porque a gente ainda tem um ano do governo, e como falei para vocês, vai ter troca do presidente do Banco Central, então talvez ainda traga mais volatilidade. Mas é uma estatística muito legal de ver, principalmente porque somente 6% desse tempo, desses 7 anos, que o IFIX ficou tão barato, como eu falei, como está agora, e que a gente teve esse desconto tão grande para poder entrar. E os retornos, como eu falei, não acredito que vai acontecer isso hoje, né, nesse próximo ano, mas é bastante legal ver que ele regaçou também o CDI, o que pode sinalizar um ótimo momento, sim, para você comprar fundos imobiliários, Tanacão. Mas, novamente, que eu falei para vocês, quer dizer que vai acontecer, vai subir a explosão de acabou ano que vem? Como eu falei, infelizmente, eu acredito que não. Pode ser que suba e tomara que suba, né? Porque isso dá fôlego para a indústria. A indústria de fundos imobiliários, como todo mundo sabe, é a maior parte feita por pessoas físicas, nós meros mortais, e por isso que não tem tanta liquidez assim. Mas, como todo mundo sabe, o melhor momento para comprar uma casa, quando é? Quando ela está descontada. Quando a casa está valendo menos 50%, você pega um descontinho ali de 70%, você paga 70% do valor, tem um desconto de 30%. Então ninguém quer comprar uma casa, por exemplo, quando está mais cara. Só que isso na bolsa é difícil de a gente digerir e pensar sobre, né? A gente normalmente compra quando está subindo. A gente fala, vou pegar esse time quando está subindo. E aí normalmente acontece o quê? Cai de novo, não é verdade? Principalmente aquele amigo âncora, marca o amigo âncora aqui, que ele, quando compra o negócio está subindo, quando ele compra cai. Normalmente somos nós esses caras aqui. Mas essa indústria, como todo mundo sabe, novamente, tem aquela velha frase, compre aos sons de canhão e vendam aos sons de violino, quando a cota tá topzera, e compra quando tá lascada. Agora eu tô ouvindo bombas por aqui, ó. O bagulho tá tiro, porrada e bomba para tudo que tá lugar.
Mas como eu falei para vocês, infelizmente eu acho que isso pode piorar um pouco antes de melhorar, como já trouxe também alguns vídeos mostrando essa perspectiva de bancos gringos que falam justamente isso. A gente está vendo mais do mesmo. Dia da Marmota, que os Tanaquinhas me ensinaram o que é, tinha um filme onde o cara vivia o mesmo dia todo dia, que é justamente o que a gente vive desde sempre. Se você escutar música, se você ler alguns artigos de 10 anos atrás, eles ainda estão muito atuais novamente, porque o nosso problema é nós, os políticos, também o povo brasileiro um pouquinho, porque a gente é meio safado sim, mas basicamente os políticos ali que estão governando, estão regendo para onde vai a nossa inflação, para onde vai a nossa taxa de juros, a nossa economia, que acaba lascando com a gente na outra ponta. Como eu falei, para quem tem grana, para quem tem dinheiro para investir, o que não é a realidade de todo mundo, mas a maioria que assiste aqui o canal do Japão já consegue investir e aproveitar desses momentos, porque são nesses momentos que são feitos as grandes fortunas do futuro. Então, novamente, está em uma bela janela, estatisticamente comprovado pela Kanuma e com a Economática, mas, novamente, isso não quer dizer que vai subir lindamente, ao contrário, eu acho que vai piorar um pouquinho mais antes de ficar melhor, mas é sempre importante você olhar aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, os fundos imobiliários mais recomendados, as carteiras para vocês já fazendo a listinha de vocês e colocar os preços alvos para que quando caia vocês consigam comprar muito bem, obrigado, e fazer um carrego gostosinho pro futuro. Aqui, por exemplo, BTG Logístico, BTLG11 recebeu 9 indicações, KNCR11 9 indicações, XPMOLs 9 indicações, Bresco Logística 7 indicações, RBRR11, o RBR Rendimento High Grade 7 indicações, tem o TRXF11, comprou imóvel, feito uma vaca doida recentemente, 6 indicações, o Gari, o antigo Galguezeira, 6 indicações, e o PVBI 11, o PVBI Prime Property 5 indicações, o RBRF11 recebendo 5 indicações também. Como eu falei para vocês, é sempre bom ter essa listinha para quando cair você já fique ligeiro para xabalau, começar a fazer ali as suas aquisições de fundos imobiliários. Novamente, o melhor momento é quando cai, Tanacão. E a lógica da bolsa é tão simples quanto isso, comprar na baixa e vender na alta. É fácil de aplicar? Não é. É igual na maratona, que é fácil, na verdade. É só, na verdade não, é simples, porque você dá um passo na frente do outro até chegar a 42 km, 210 milhões de quilômetros. Mas é fácil? Não é não. É igual na bolsa de valores. É simples, na verdade, a loja compra na baixa e vende na alta, mas quando nós compramos, normalmente a gente compra achando que tá baixa e cai mais ainda. Mas isso acontece sempre. Mas, como eu falei para vocês, é importante ter ali a sua listinha e também ter caixa, que é o que o Warren Buffett, por exemplo, tem feito e tem o maior valor de caixa da sua história, e olha como o velho tem história. Então tem que tomar muito cuidado também para você não ir com toda a certeza, porque a gente do mercado financeiro não sabe nada. E cada dia o mercado financeiro é uma lição de humildade, 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 como diria o padre Marcelo Horse, porque a gente sempre acha que sabe para onde vai os bagulho e não sabe. Por isso que é importante ir tendo essa lista, fazendo ali os preços médios, colocando dinheiro aos poucos no bagulho, porque a economia, como falei para vocês, as nossas taxas, tanto de juros, tá batendo forte na economia, a inflação também deve ir forte cada vez mais, e aí o Banco Central é bem provável que tenha que aumentar 0,75, que é o que estão dizendo nessa reunião próxima que vem, tá bom, Tanacão? Então, para vocês entenderem esse fundo imobiliário aí, toda essa indústria, essa dor de corno todo mundo tá vendo, é basicamente isso. Tá no momento zoado? Tá no momento zoado. E estatisticamente, quem comprou se deu bem no próximo ano? Se deu bem. Nesse próximo ano, não sei se vai ser bom nesse próximo ano, mas certeza de que, olhando os números, os fundos imobiliários estão descontados. Novamente, é muito difícil acertar o furico da mosca, mas é sempre importante você indo montando posições nesses momentos mais críticos, mais tensos. Quando dá medo, você vai lá e flauta na cama, lá ele. Mas é isso aí, Tanacão. E para quem gosta de dividendos mensais, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro os dividendos mensais, ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar. E é muito importante essa dolarização do seu patrimônio. E aqui também eu vou deixar um vídeo onde eu mostro 3 formas de você comprar Bitcoin, Tanacão, do mais iniciante até o mais avançado, que acredito que é o jeito certo de comprar Bitcoin.